Amém? Então pode sentar. Tome o seu assento glorificando o nome de Jesus. Amém? Tem muitas pessoas que elas fazem tudo certo. Elas oram, elas jejuam, elas buscam, elas sacrificam. Mas parece que não funciona. Parece que Deus não ouve, parece que Deus não atende, parece que Deus não recebe, parece que o mundo espiritual não se move, parece que nada acontece. Parece que tudo é em vão. Mas tem um motivo, tem um porquê. Tudo tem uma razão. E hoje eu quero ensinar você que o que eu mais gosto de fazer é ensinar, né? Então, hoje pela manhã, quando eu e o apóstolo sentamos à mesa para conversar, que é algo que a gente gosta bastante de fazer, sentar, tomar nosso café e conversar um pouco. E hoje nós tivemos a oportunidade de sentar pela manhã e conversar um pouco, né? E ali nós estávamos falando sobre o porquê tantos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas tão instruídas, estão comemorando, enfim, uma festa que nós sabemos que a origem dela é pagã. Uma festa ao qual o Senhor não se agrada e Ele não é honrado nessa festa, embora alguns possam dizer, tudo bem, é uma festa pagã, mas vamos usar disso para glorificar o nome de Jesus. Será mesmo que o nome de Jesus é glorificado? Será mesmo que Deus se agrada de nós nos pegarmos aquilo que é pagão e trazermos para dentro da igreja e transformarmos em algo que glorifica o nome do Senhor? Será que funciona? E nós estávamos conversando e ali o Senhor começou a ministrar algo ao nosso coração. E o Senhor começou a falar sobre obediência, sobre sacrifício, sobre tentar ajudar Deus ou fazer algo para tentar mover a Deus através de atitudes humanas. E aí a palavra do Senhor começou a vir e eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 66, nós vamos ler do 1 ao 4. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, né? E eu vou explicando para você dentro da palavra por que às vezes parece que Deus não atende, que Deus não ouve, que Deus não se manifesta, parece que não funciona. E vamos para a palavra para entender isso. Isaías 66, vamos ler a partir do 1. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Deus está fazendo uma pergunta. Tal casa será o meu local de descanso? Mais uma pergunta. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Mais uma pergunta. Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um ser humano. Quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como o que louva um ídolo. Considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos e têm grande prazer nas suas abominações, eis que eu, diante disto, escolherei repreendê-los mediante um duro tratamento. Trarei sobre eles o que eles mais temem, porquanto eu chamei e ninguém sequer esboçou resposta. Preguei e ninguém deu ouvidos. Praticaram o mal diante da minha pessoa e escolheram fazer tudo quanto me desagrada profundamente.
O que essa palavra está dizendo? Deus está dizendo: olha, seria possível vocês construírem uma casa para mim? Seria possível vocês conseguirem construir uma casa que possa ser um local onde eu possa descansar? Deus está dizendo: é impossível o homem construir algo que possa conter a minha glória, conter a minha presença, conter a minha majestade, a magnitude desse Deus. É impossível contê-la. É impossível construir algo, que possa conter essa tamanha glória, santidade, poder. E poderíamos continuar aqui falando de várias dessas virtudes de Deus. Ele disse: é impossível, não tem como. Nada do que vocês construírem, nada do que vocês edificarem, nada do que vocês fizerem será suficiente. Porque Deus é acima de tudo, é acima de todos, porque foi Ele que criou tudo e todas as coisas, inclusive o ser humano foi criado por Ele. Mas Ele diz: olha, embora tudo que vocês possam fazer, criar, executar não seja suficiente, tem algo que eu me agrado. Tem algo que traz alegria ao meu coração. Tem algo que chama a minha atenção. E Ele diz: eu vou dar estima, eu vou dar atenção a algo específico. E Ele começa a dizer que o que o agrada é a humildade e um espírito arrependido. O que é humildade? Humildade não se refere a uma pessoa pobre, a uma pessoa que passa por necessidade financeira, por uma escassez material. Não, isso não é humildade, isso é miséria. Humildade é um estado de espírito, aonde eu posso ser uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, mas ainda assim eu me sinto para ouvir e aprender. Alguém que, quem sabe, seja menos instruído do que eu. Eu posso ser uma pessoa muito rica, muito próspera, cheia de bens, mas ainda assim eu sou uma pessoa que me sento no lugar de pobreza, de miséria, e tenho alegria em estar ou compartilhar de conversas ou de uma refeição com pessoas que têm menos do que eu. Isso é humildade. Eu trato todo mundo com respeito, embora a pessoa tenha menos do que eu, ou seja, humanamente falando, menos instruído do que eu. Isso é humildade. É quando eu não me coloco em um lugar acima do outro, quando eu não me considero superior a alguém ou outra pessoa, enfim. Isso é ser humilde. Porque tem muitas pessoas que elas não têm nada, mas elas são extremamente orgulhosas, soberbas, altivas, e elas não conseguem ser humildes nem mesmo diante de Deus. Elas se consideram tão boas, tão conhecedoras da Bíblia, tão conhecedoras da palavra, tão conhecedoras do Espírito Santo, tão donas de Deus, que elas não são humildes nem mesmo na presença de Deus. Elas não conseguem se submeter nem mesmo às instruções, a palavra, a pregação, o ensino, a presença do Espírito Santo, porque lhes falta humildade. E aí ele diz: e aquele que é arrependido de espírito. A base do cristianismo, a base do evangelho é o arrependimento. Jesus, quando ele chega, ele começa a pregar sobre arrependimento e conversão. Arrependimento não é uma emoção. Arrependimento não são lágrimas. Arrependimento não são nem mesmo palavras declaradas. Não. Arrependimento é um estado aonde eu consigo olhar para o pecado, eu consigo olhar para as minhas atitudes, eu consigo olhar para dentro de mim e sentir vergonha, nojo, e eu consigo repugnar aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, que desonra e desagrada a Deus. E aí, depois de tudo isso, eu tenho uma atitude, que é nunca mais fazer esse tipo de coisa. Não voltar àquela prática a qual agora eu considero repugnante, asquerosa.
Porque a santidade, a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo me constrange e gera em mim o arrependimento. Então, um espírito arrependido é aquele que reconhece as suas más atitudes, práticas, conduta, aquilo que desagrada e desonra a Deus, e ele toma uma decisão de não viver mais nessa vida, não viver mais nessas práticas. Isso é arrependimento. Muitas pessoas acham que arrependimento é quando eu venho, eu falo, eu choro, dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não vou mais fazer. Pode até comover o homem, mas logo em seguida vai lá e está praticando a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. O arrependimento é quando a pessoa não volta mais àquela prática. Você viu Davi adulterando pela segunda vez? Porque ele se arrependeu. E o que nos mostra que ele verdadeiramente se arrependeu foi porque ele não voltou a fazer aquilo uma segunda vez. Ele fez uma vez e se arrependeu e nunca mais fez. Então o que Deus se agrada é um coração humilde, um espírito arrependido. E ele disse assim que aquele que se dedica a Ele com amor reverente, a palavra dele. Gente, a palavra de Deus é a justiça de Deus, a palavra de Deus é a vontade de Deus. E ele diz o que? Que precisa haver um amor reverente. O que isso significa? Eu não faço porque me foi imposto. Eu não sigo a palavra porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não faço porque eu quero uma recompensa, mas eu faço porque eu honro a Deus, porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu quero fazer e porque me agrada fazer, porque eu sinto alegria em fazer, e é por isso que eu faço. Muitas pessoas não pecam porque têm medo de ir para o inferno. Muitas pessoas obedecem a palavra porque tem medo até mesmo da liderança, tem medo do que o irmão vai pensar, vai falar, tem medo de um julgamento, mas não porque amam a Deus e honram a Deus. Reverência tem a ver com respeito, reverência tem a ver com honra, reverência tem a ver com reconhecer aquilo que Ele fez por mim. E agora, de alguma forma, eu preciso retribuir aquilo que ninguém poderia ter feito por mim. Só que o maior problema de nós, seres humanos, que nós temos algo que se chama ingratidão impregnado dentro de nós. Diga ingratidão. Ingratidão. Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Eu preciso que vocês estejam comigo. Não de corpo presente, mas eu preciso que a mente e o coração de vocês estejam comigo. Porque senão vocês não vão entender o que o Espírito Santo quer falar. Eu sei que eu começo a pregar, começa a vir sono. Tem pessoas que já estão cochilando aí na cadeira e eu mal falei 2, 3 palavras. Por que isso acontece, apóstola? Porque a Bíblia diz que Satanás é opressor. E o sono e o cansaço se chamam opressão para que você não receba a palavra. Você conhece a parábola da semeadura? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E as primeiras sementes elas vão cair em terra. Certo? E o que acontece? As aves do céu vêm e comem a semente. Sabe quem são as aves do céu? Os demônios. Porque a semente é a palavra. E ela é lançada na terra. Só que a tua mente, se não estiver aqui comigo, se a tua mente não estiver conectada ao céu, se a tua mente não estiver conectada com o Espírito do Deus vivo que traz a revelação, o diabo, as aves do céu vêm e roubam essa palavra, vêm e roubam a semente, e você vai sair daqui e não vai frutificar. Você vai sair daqui como uma terra que não é boa, como uma terra que é infértil, como uma terra que é improdutiva. Sabe por quê? Porque não reteu a semente. Então a obrigação de se manter conectado, de se manter alinhado, de se manter atento, como as 5 virgens que tinham azeite reservado, não é minha. A minha função é entregar a semente para você. Mas quem que tem que ter azeite reservado, quem que tem que estar acordado, quem que tem que estar preparado, esperando o noivo, não sou eu aqui que lanço a semente, é você que está aí recebendo a semente. Aquilo que o apóstolo falou,
Domingo é adoração ao Deus Sol. É por isso que o domingo é aquele dia cansativo, aquele dia da preguiça, aquele dia do sono. É aquele dia que eu venho para a igreja cansado, não tenho vontade de adorar, não tenho vontade de nada. Porque você está debaixo dessa frequência. Então no domingo você precisa começar a fazer alguma coisa. O domingo você precisa começar a dedicar ele a um outro Deus, né? Aí quando você vem pra cá, você vem com azeite reservado. E aí quem tem azeite tem fogo. Porque o azeite era reservado pra quê? Pra manter a lamparina acesa. E quem tem lamparina acesa não fica perdido. Quem tem lamparina acesa consegue discernir o caminho. Quem tem lamparina acesa enxerga a porta quando ela abre. E aí entra por ela. Agora quem não tem azeite não tem fogo. E aí a porta pode abrir, mas não vai enxergar. Sabe por quê? Porque está em trevas. Quem está em trevas não enxerga o caminho. Quem está em trevas não vê a porta aberta. Quem está em treva, a Bíblia diz que é como um cego ao meio-dia, palpeando, tateando, não sei como é a palavra, mas você entendeu, pelas paredes. Por quê? Porque não enxerga nada. Sabe o que ele está dizendo? Ao meio-dia quer dizer que é o ponto em que o sol está a pino. É o momento mais claro do dia. Mas aquele que não tem a presença, aquele que não tem azeite, aquele que não tem a chama, pode ter o próprio Deus descer na terra. Pode estar a palavra, mas a palavra do século está sendo pregada, mas ele não está recebendo, ele não está ouvindo, ele não está enxergando, ele não está entendendo. E aí sabe o que ele é? Vazio, cego, sem presença. Mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser aquele que tem o azeite reservado. Você foi chamado para ser aquele que recebe a semente e frutifica. Você foi chamado para ser aquele que não vive por rituais, não vive pela lei, não vive tentando comprar Deus por sacrifícios humanos, mas você é aquele que ouve a palavra e não é apenas um ouvinte, mas é praticante da palavra de Deus. Porque é desses que Deus se agrada. E Deus quer se agradar de você. Então o inimigo está oprimindo você, meu querido. Não deixe ele te oprimir, mande ele sair daí. O inimigo está aí oprimindo você, querido. Dê ordem no nome de Jesus para que ele saia. Porque aonde a luz está, as trevas não têm espaço para ficar. Aonde Jesus chegava, os demônios saíam. Aonde Jesus chegava, as enfermidades eram expelidas. Aonde Jesus chegava, as trevas batiam em retirada. Então Jesus está aí? Jesus está aí? Então não tem lugar para o inimigo, meu querido. Se Jesus habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo, porque ele disse: se você me ama e obedece a minha palavra, viemos de volta para a obediência. Eu e o Pai viremos e faremos morada. Aonde? No teu espírito. Porque Deus é espírito e ele habita no espírito. Então se Deus está aí, não tem lugar para as trevas ficarem. Então dê ordem em nome de Jesus, que todo cansaço, que todo peso, que toda opressão saia em nome de Jesus. Que eu seja uma terra boa nessa noite para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Você precisa ser uma terra fértil e produtiva, porque o que agrada ao Pai é que vocês deem frutos e o deem em abundância, a palavra diz. Deus não se agrada de uma árvore infrutífera. Deus não se agrada de uma árvore que não gera frutos. Porque essa Bíblia diz que ela só serve para ser feita como lenha, fogo, para fogo ela só serve. Mas a árvore que é frutífera, ela alimenta todos que estão à sua volta. Ela produz folhas que geram sombra, abrigo, refrigério. E foi para isso que Deus chamou você. E às vezes as coisas de Deus parecem que não acontecem, que não se manifestam, porque nós insistimos em querer fazer um ritual e não obedecer. Nós insistimos
em querer construir para Deus coisas, para Ele habitar, coisas para Ele se agradar, porque é mais fácil. Eu coloco então as minhas habilidades em ação e espero que Deus se agrade. Não! Ele não quer as tuas habilidades, Ele não quer que você construa, edifique nada. Ele quer que você seja humilde, com um espírito arrependido, e que você sinta por Ele, pela sua palavra, um amor reverente. Ele prefere que você seja um filho obediente. E Ele diz assim, que para Ele o sacrifício é como aquele que sacrifica o boi, é como se estivesse matando um ser humano. Ele está dizendo, vocês não conseguem perceber. Eu estou enojado dos sacrifícios de vocês. Eu estou cansado dos sacrifícios de vocês. Não é isso que eu quero, não é isso que eu busco, não é isso que eu espero de vocês. Muitas pessoas, elas acham que por frequentar os cultos, por fazer longos períodos de jejum, por fazer longas orações, por ler a Bíblia, Deus está se agradando. Mas Ele está dizendo que não, Ele não se agrada. Mas apóstolo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo na obra, eu até prego o Evangelho. Querido, Deus não se agrada disso, sem que você cumpra um outro princípio, que vem em primeiro lugar. Para que Deus se agrade de tudo isso, e para que tudo isso gere frutos na tua vida, tem algo que vem antes, que você precisa cumprir, que você precisa executar. Porque se você fizer só essa parte, sem fazer essa outra aqui, Deus não vai se agradar dessa aqui. Existem princípios. Ele diz que Ele fala, que Ele prega, que Ele mostra, mas as pessoas não querem ouvir. Porque é muito mais fácil seguir rituais, é muito mais fácil sacrificar, é muito mais fácil eu entregar para Deus o meu dinheiro, é muito mais fácil eu entregar para Deus algumas horas de culto, é muito mais fácil eu entregar para Deus algumas canções, é muito mais fácil eu entregar para Deus um jejum de algumas horas ou de alguns dias, é muito mais fácil eu fazer longas orações, é muito mais fácil eu ler a Bíblia, ler livros, do que obedecer. Isaías 58. Eu vou ler do 1. O Senhor vai falar sobre o jejum que Ele se agrada. Ele diz assim: grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, como uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim esse povo tenta me encontrar dia e noite. Vamos lá. Vai lá, lê que daí você não dorme. Parece mesmo que pessoas religiosas e conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação para o que é direito, e não abandonou os mandamentos de seu Deus, solicitam decisões justas e demonstram maldade, que Deus se aproxime deles. E jejuamos regularmente, segundo não pecados, temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de Cristo. A questão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás de vossos próprios desejos enganosos, assim como também explorais vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em bebidas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo, e a fim de espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos certos. O que o Senhor está falando aqui? Ele está dizendo assim: se
olharmos para aquilo tudo que vocês estão falando e fazendo, parece que realmente vocês estão sendo sinceros. Nossa, que povo esforçado, o povo jejua muito, o povo ora muito, o povo vai para o monte, o povo está esforçado, está desejoso, está sedento, faminto pela presença. É isso que Deus está dizendo. Parece mesmo que vocês estão querendo a minha presença. Parece mesmo que vocês estão querendo as coisas justas, as coisas corretas. Parece que vocês estão alinhados no caminho, fazendo aquilo que é bondoso, honroso e agradável a Deus. E aí ele começa a dizer, porém, todas as vezes que vocês jejuam, vocês estão buscando os seus próprios interesses. Todas as vezes que vocês jejuam, vocês fazem um ritual, mas depois disso vem toda uma contenda, vem toda uma briga, vem toda uma confusão, vem toda... O oposto se manifesta. E ele começa a dizer, não é esse o jejum que eu espero. Não é esse o sacrifício que eu quero de vocês. Não é essa atitude, não é esse o posicionamento que eu quero de vocês. Não é isso que eu busco. E aí ele diz o que ele busca. Vamos lá no 5. Versículo 5. Porventura foi este o jejum que desejei, apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo, e serei sobre bancos sacos, em final de grande lamento. Ora, eis que chama de jejum e não, nada disso. O jejum que desejo não é esse, que te liberte das amarras. Olha só, vamos lá. O jejum que ele deseja, que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, aquilo que eu falei antes, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ele está falando de coisas espirituais, não materiais. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontrasse, não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. Aí ele diz, assim clamarás ao Senhor e ele te atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Ele está dizendo o quê? Não adianta vocês fazerem tudo aquilo sem fazer primeiro isso aqui. Não adianta vocês fazerem longos jejuns, não adianta vocês fazerem um ritual de religiosidade, um ritual com aparência de santidade, um ritual com aparência de excelência, sem que primeiro vocês façam aquilo que realmente importa. Que vocês não andem debaixo de jugo do inimigo, que vocês não andem debaixo de opressão, que vocês não sejam opressores dos demais, que vocês façam aquilo que eu chamei vocês para fazer, que é ser a luz do mundo e o sal da terra. Que vocês sejam um povo separado, que vocês sejam um povo diferente dos demais povos, que você não fale com língua torpe, enganosa, mentirosa como os demais, mas que você seja diferente. Que você não se assente na roda dos escarnecedores. Você sabe o que é escarnecer? É zombar. E zombaria é falar o quê? Ah não, acho que não é bem assim, acho que isso não é Deus, acho que Deus é muito rude, acho que Deus está muito cruel, acho que o meu líder não é bem assim, acho que está um pouco equivocado aqui. Isso é zombaria, é começar a questionar, a murmurar, a reclamar, a duvidar das coisas do Senhor, das coisas do céu, das coisas da palavra. E se sentar em rodinhas para falar mal do outro.
sentar em rodinhas para falar de coisas mundanas, sentar em rodinhas para começar a sentir prazer, apetite e desejo pelas práticas pecaminosas. Isso tudo é aquilo que Deus abomina. Então não adianta eu ter uma aparência, mas lá no fundo, dentro de mim, a minha alma e o meu espírito estarem desejosos pelas coisas das trevas. Não adianta querer mostrar fisicamente que eu sou luz, quando espiritualmente eu sou trevas. É disso que Deus está falando. Eu não quero os sacrifícios de vocês. Eu quero que vocês me obedeçam. Mateus vai falar que não adianta fazer uma coisa sem a outra. Mateus capítulo 23, 23. Falei que hoje nós ia ler bastante. Aleluia. Mateus 23, 23. Todo mundo achou? Amém. Olha o que o Senhor vai dizer para os fariseus. Vamos lá. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque há dízimos da hortelã, porém no caminho, mas sem descuidar dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Olha o que ele está falando aqui. Ele diz o que? Não adianta fazer um sem o outro. Ele está dizendo, olha, eu não estou recebendo, eu não estou me agradando dos dízimos de vocês. Por quê? Porque vocês estão entregando dízimos mediante muita injustiça. Mediante, aqui ele começa a falar que eles não fazem aquilo que é de misericórdia, eles não movem a fé e eles não praticam a justiça. Ele está dizendo que primeiro eu quero que vocês tenham fé. Primeiro eu quero que vocês acreditem. Primeiro eu quero que vocês se movam, não por aparência, não por aquilo que os olhos podem ver ou as mãos de vocês podem tocar. Eu quero que vocês creiam. Eu quero que vocês vivam em fé. Ele fala sobre a misericórdia, que é exercer de compaixão, que é me colocar no lugar do outro, que é ser uma pessoa com um coração segundo o coração do Senhor. E ele vai falar sobre a justiça, que é a palavra de Deus. E aí nós voltamos para a obediência. Tem muitas pessoas que fazem tantas coisas aparentemente 10 assim, ideais, perfeitas, agradáveis, mas não está funcionando. Você fica andando em círculos, você não consegue avançar. Não há em você uma ativação espiritual, ministerial ou os dons. Mas apóstolo, eu busco muito, eu oro muito, eu jejuo muito, eu procuro me santificar muito. Sim, meu querido, por fora você está fazendo tudo certo, mas por dentro tem alguma coisa errada. É por isso que Deus não está liberando nada sobre você. É por isso que você não está avançando, porque Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. Apóstolo, o que isso significa? Meu querido, Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala com você através de uma pregação. Deus fala com você através de uma leitura bíblica. Deus fala com você através do louvor. Deus fala com você através de sinais que acontecem no teu dia. Deus fala com você através da pregação, através da tua liderança. Deus fala com você, maridos. Olhem para a esposa, você que está com a sua esposa aí, olha para a tua esposa. Pois é, Deus fala com você através da tua esposa. Agora ao contrário, esposas. Pois é, Deus fala com você através do teu marido. Deus fala conosco de inúmeras maneiras. Sabe qual é o problema? O problema é que nós voltamos lá pela falta da humildade. Muitas vezes aquilo que Deus vai pedir de nós é aquilo que nós não queremos fazer. Deus vai pedir para você abrir mão daquilo que você não quer abrir mão. Sabe que outro dia nós estávamos aqui na reunião de obreiros e nós estávamos falando sobre a vida de Paulo. Porque Paulo disse assim que o mundo para ele não tinha valor, porque o mundo estava crucificado com Cristo. E sabe o que tem na cruz? A cruz antigamente era um lugar onde as pessoas eram ali penduradas para morrerem. E no começo, nos primeiros dias, acontecia que os corvos vinham. E os corvos comiam os olhos das pessoas e as partes moles, eles começavam a comer.
Aí depois dos corvos chegavam os cães. E os cães começavam a comer então os membros. E quando ele diz o mundo está crucificado, ele está dizendo, quando eu olho para o mundo, eu vejo algo horrível. Quando eu olho para o mundo, eu vejo um cadáver ali. Eu vejo algo em decomposição. Eu vejo algo que não tem beleza, que não tem valor, que não é atrativo para mim. O mundo está crucificado. E aí ele diz assim, porque para o mundo nós somos como lixo. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz, para o mundo eu posso não ter valor. Para o mundo eu e o evangelho que eu prego pode não fazer sentido, pode ser descartável. Mas para mim, o morrer é lucro. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Nós não fomos chamados para vivermos de aparências. Nós não fomos chamados para sermos atraídos pelo mundo. Nós não fomos chamados para sermos como o mundo, não. Não. Não adianta fazer uma coisa se não fizer a outra. Apóstolo, então como que é obedecer? Deus fala com você. Você precisa ser sensível. Você não vai fazer aquilo que você quer, mas você vai fazer aquilo que Deus quer. Isso é humildade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que eu quero. Quando eu olho para o mundo, eu vejo tudo aquilo que eu acabei de ensinar para você. Querido, se Deus pedir para você abrir mão de algo que você ama, não hesite, abandone. Porque Deus sabe o que é melhor para você. É como uma criança que ela acha que sabe o que é bom para ela. Ela acha que sabe de tudo. Você vai dar um conselho para uma criança. Ele diz o que? Não, eu sei. Tu que não sabe. Dá vontade de dar um chapuletão, né? Mas eles não sabem do que eles estão falando. A gente sabe. A gente diz, não faça, não vá, não diga, não isso, não aquilo, porque a gente sabe o que aquilo vai dar. Aonde aquilo vai levar. Eles acham que sabem, mas eles não sabem. E conosco, meu querido, minha querida, é igual. Você acha que sabe o que está fazendo. Você acha que sabe o que é melhor para você, mas você não sabe. Mas Deus, que é o nosso Pai, sabe. Então quando Ele diz assim, não toque, não toque. Não vá, não vá. Não faça, não faça. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas apóstolo, mas eu quero, mas eu gosto, mas Você percebeu como somos bons argumentadores? Quando Deus diz para não tocarmos em algo, a gente começa a achar mil desculpas por que eu tenho que tocar lá. Quando Deus diz não vá, nós achamos mil e uma desculpa. Não, mas tem que ir porque isso, porque aquilo, porque toda uma explicação mega, super, hiper espiritual para justificar. Não foi isso que aconteceu com Saul? Deus falou através da boca de Samuel, disse assim: Saul, vá e mate todos os amalequitas, consagre eles, considere como anátema, maldito diante do Senhor. Mate todos, homens, mulheres, crianças, animais, tudo, destrua tudo. E aí, durante a madrugada, durante a noite, o Senhor vem e fala: Samuel, Saul não obedeceu. Saul já não é mais aquele que tinha um coração humilde e obediente, ele já não é mais o mesmo. Samuel vai ao encontro de Saul e aí a Bíblia vai relatar que Saul tinha subido ao Carmelo, construir ali um monumento em honra a si mesmo. E aí depois tinha seguido o caminho, e aí vai Samuel atrás de Saul, encontra Saul. E quando ele vê Saul, Saul diz assim: olha, fiz o que tu me mandou. E Samuel diz: mas então o que são esses mugidos? Que som é esse que eu ouço de ovelhas, de gado? E aí Saul começa bem assim. Vamos lá. Vou conjecturar aqui, depois você pode ler.
Tá em Reis, Primeira Reis, agora não sei onde está escrito, mas tá no Bíblia. Samuel, tá em Samuel, eu acho. Mas depois você acha a história. E aí ele começa assim: mas tu vê, Samuel, eu matei, a gente obedeceu, eu fiz tudo o que tu falou, mas é que os homens, os soldados, eles viram, né, coisas, os animais eram tão bonitos, gordos, bem tratados, assim, tinha tanta coisa boa lá. Aí os homens acharam que seria bom nós trazer para consagrar a Deus e fazer o holocausto. Né? Mas tu vê, Deus disse para não ir, mas é que se eu for, no caminho eu vou pregar lá, vou ganhar uma alma. Mas Deus disse que não é para ir. Mas se eu estiver lá, eu posso pregar. Mas Deus disse que não é para estar lá. Você está entendendo? Não tente arrumar argumento. Não tente explicar o porquê. Sabe qual é o motivo? Você é rebelde, você não quer se submeter, você não quer obedecer, você quer fazer o que você quer. E ainda quer que Deus te abençoe, te honre e te prospere. E faça joinha para te curtir. Não, isso não vai acontecer. Só que tem muitas pessoas que estão em lugares que Deus não quer que você esteja. E Deus já falou que não é para você ir nesse lugar. Deus já falou que não é para você estar lá. Tem pessoas que Deus já disse que é para se afastar. Mas você insiste. Porque você não quer obedecer. É por isso que as bênçãos não chegam. É por isso que as coisas não acontecem. É por isso que você não avança. É por isso que não se manifesta nada da parte do Senhor na tua vida. Tem lugares que não é para você estar. Tem pessoas que não é para você andar. Tem mesas que não é para você sentar. Tem conversa que não é para você estar. Tem pessoas que vivem caindo no mesmo pecado. E aí Deus diz: se afasta disso, porque isso é a porta de entrada. Porque lá você vai alimentar o velho homem. Porque lá você vai alimentar os desejos da carne. Porque lá você vai alimentar aquilo que a tua alma deseja. E aí a pessoa ora, jejua, consagra, busca, faz e acontece. E está sempre caindo no mesmo pecado. Poxa, Deus não me ouve. Não foi isso que o povo falou? Querido, é melhor você obedecer do que sacrificar. Deus não quer o teu jejum. Deus não quer a tua oferta. Deus não quer o teu altar. Deus quer a tua obediência. Aleluia. Deus quer que você seja separado. Deus quer que você seja santificado. Deus quer que você seja humilde e arrependido. Glória a Deus. Até que você andar pelos caminhos que Deus não determinou para você andar. Guarde isso. Deus não se compromete com você. Deus só se compromete se você andar dentro do propósito. Deus só se revela se você estiver dentro do propósito. Deus só vai falar, mostrar e fazer algo para você, em você e através de você, dentro do propósito. É isso que você precisa entender. 1 Samuel 15. Está aí o versículo. Do 1 ao 23. Não adianta nós fazermos uma parte sem fazer a outra. Não vai funcionar, meu povo. Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. Você pode ler tudo em casa depois. Mas eu quero ler para você o 22. Ele diz assim: quando tudo isso acontece, Samuel declara para Saul e diz assim: agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Uma pergunta. De modo algum, ele responde: a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Sabe o que é rebeldia? Deus te manda ir para a direita, você vai para a esquerda.
Sabe o que é rebeldia? Deus diz não toque e você toca. Sabe o que é rebeldia? Deus diz não faça e você faz. Sabe o que é rebeldia? É não se submeter. É achar que não tem nada a ver. Nós estamos vivendo a geração do nada a ver. Você percebe que as pessoas, não tem nada a ver comemorar o Natal, não tem nada a ver o São João, não tem nada a ver o Carnaval, não tem nada a ver desobedecer, não tem nada a ver desonrar, não tem nada a ver discordar da palavra. A geração do nada a ver, que está indo todo mundo para o inferno, porque a palavra diz que a desobediência, a rebeldia é igual feitiçaria. Deus está dizendo, você é um bruxo, você é um feiticeiro. Toda vez que você não obedece, toda vez que você é rebelde, você é igual um bruxo, um feiticeiro, um praticante de ocultismo. E para onde vão os feiticeiros? Inferno. A Bíblia diz que todo que pratica feitiçaria, Apocalipse 21:8, vai para o inferno. A parte deles é no lago que arde fogo e enxofre. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra quem está dizendo. Então toda vez que você desobedece, toda vez que você toma um caminho diferente daquilo que Deus estabeleceu para você, querido, você está sendo um feiticeiro, um rebelde. E ele continua ainda dizendo, e a arrogância como o mal da idolatria. Sabe o que é arrogância? É ser como Saul. Quando o profeta veio e botou um dedo na cara dele e disse, o que foi que você fez? Quando o profeta veio e botou o dedo na cara dele e disse, que barulho é esse que eu estou ouvindo de animais que deveriam estar sacrificados? Como assim? Que o rei dos amalequitas está vivo, se era para ter matado. Ele olha e diz assim, mas tu vê, né? Não tem nada a ver. Eu fiz 50% daquilo que foi mandado, então tá tudo bem, que Deus se contente com 50%. Isso é zombaria. Sabe o que é zombaria? É quando Deus usa a tua liderança, quando Deus usa um irmão, quando Deus usa uma pregação para falar com você, para expor o teu pecado, para trazer correção, e sabe o que você faz? Deboche, zomba. Quantas vezes já aconteceu? Eu já vi do apóstolo chegar e falar alguma coisa para alguém que pecou, que fez alguma coisa errada, e a pessoa zombar, debochar, dar piadinha, retrucar. Querido, não é contra a tua liderança, não é contra o teu apóstolo ou a tua apóstolo, não. Você está se levantando contra Deus. Porque se nós somos homem e mulher de Deus, e se a palavra que está sendo pregada aqui é a palavra de Deus, não é contra mim, não é contra... É contra Deus que você se levanta. E Saul se levantou contra o profeta que tinha trazido a palavra de Deus. E eu não estou ameaçando você, não é isso, Deus me livre. Eu estou ensinando você. Deus quer um coração arrependido, um espírito arrependido, um coração humilde. Deus quer um amor reverente, Deus quer a tua obediência. E você precisa entender isso hoje. Você não pode fazer aquilo que te agrada, aquilo que te apraz, aquilo que você quer. Volto a dizer, você não sabe o que é melhor para você. E aí Saul age dessa maneira arrogante. Deus diz que isso é como a idolatria. A arrogância de responder com altivez, com orgulho, com soberba. Zombar da correção, zombar do profeta, zombar da palavra, zombar da instrução. Isso é arrogância. Porque falta humildade. Você acha que sabe tudo, você acha que é o dono da verdade, você acha que conhece Deus mais do que tudo e mais do que todos. Seja humilde. Reconheça o seu pecado, reconheça os seus erros, se submeta a Deus. Se submeta à correção e obedeça. Não adianta você querer fazer grandes coisas, grandes feitos para mostrar para Deus, ou para chamar a atenção de Deus, ou para agradar a Deus. A tua intenção, ela pode ser certa, ela pode ser justa. Não estou dizendo que você está fazendo por segundas intenções, não. Pode ser que você está fazendo com sinceridade. Pode ser que o teu jejum é sincero, pode ser que o teu sacrifício está sendo sincero. Mas
por que não está rompendo? Porque não é isso que Deus quer de você nesse momento. Não é isso que Deus está buscando em você. Ele quer que você obedeça. Não adianta entregar o dízimo do cominho, da hortelã, do erro, não. Ele quer que você viva na fé, na misericórdia, na justiça. Primeiro faça isso, depois o resto vai funcionar. Aí as bênçãos virão, as comportas dos céus se abrirão e tudo vai acontecer. Lembra que lemos? Aí você vai orar e Deus vai atender, você vai buscar e Deus vai se manifestar. Mas você não pode querer uma coisa sem cumprir a outra. Sabe uma coisa que eu aprendi na caminhada? Tem coisas que você vai perder porque você não consegue se desprender. Apóstolo, eu preciso perder. Não, você não precisa perder, você precisa se desprender. Desprender é ser livre. Agora, quando você está preso, você é escravo. Porque uma pessoa que está presa, ela está em correntes, ela está em algemas, ela é escrava. E por isso que Deus diz que nós precisamos em Cristo ser livres. Então é por isso que você precisa se desprender de algumas coisas. Se você se desprender, se você abrir mão, você não precisa perder. Agora, se você não quiser abrir mão, não quiser se desprender, querido, vai ter coisas que sim, você vai perder. Então abra mão, se desprenda para que não precise perder. Tem muitas pessoas que elas são tão presas e tão escravas do dinheiro, do trabalho, do relacionamento, dos amigos, do status, da posição social. Sabia? De um lugar de destaque, de um cargo eclesiástico. E aí elas perdem. Por quê? Porque elas são escravas disso. E Deus não chamou ninguém para ser escravo. Não das coisas da terra, não das coisas humanas, não de Satanás, não. A Bíblia diz que Cristo nos libertou e nele nós somos livres. É por isso que você precisa se desprender. E o processo de desprender é um processo de obediência, meu querido. O processo de desprender é um processo de obediência. Deus vai pedir para você aquilo que você é preso. Deus vai pedir para você abrir mão aquilo que está escravizando você. Se você não é preso àquilo, não é apegado àquilo, se você não é escravo daquilo, Deus não vai pedir para você. Se Deus está pedindo é porque você é escravo disso. Se Deus está pedindo é porque isso está escravizando, está prendendo, está atando você. E uma pessoa presa, uma pessoa amarrada, ela não consegue avançar. É por isso que você não está avançando. Então você precisa se desprender para que não precise perder e para que você consiga avançar. Você precisa obedecer e não sacrificar. Tem muitas pessoas que elas querem me reter, elas querem esconder de Deus, elas querem guardar. Deus, eu te sirvo. Deus, eu faço, mas é até aqui. A partir daqui, deixa comigo. A partir daqui, Senhor, não se envolva. A partir daqui, Senhor, não. Isso não é obediência. Obediência é você fazer tudo aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Obediência é não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Obediência é estar disposto, assim como Paulo, a ir para a prisão por amor a Ele, a ser açoitado por amor a Ele, a ser apedrejado por amor a Ele, a sofrer naufrágio por amor a Ele. Apóstolo, eu vou precisar passar por tudo isso? Não, querido. Se você não estiver preso, apegado, você não vai precisar passar por nada disso. Nós já contamos o nosso testemunho que nós tivemos que perder praticamente tudo aquilo que nós possuíamos, material, por causa do quê? Apego. Hoje Deus não pede. A gente já falou várias vezes, nós temos uma empresa, nós temos um negócio, nosso trabalho. E até hoje Deus não pediu disso. Por quê? Porque nós já abrimos mão. Nosso coração não está nisso. Nós trabalhamos, o nosso sustento vem dali. Sim, nós precisamos hoje, sim. Mas o nosso coração está aqui. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando o teu coração está no Senhor em primeiro lugar,
você não vai precisar perder. Apóstolo, eu estou tendo perdas. Querido, tem duas opções. Ou isso Deus está tirando porque te prejudica, vai te levar para o inferno. Ou você precisa aprender a obedecer. Só que, se você está clamando pela presença, pela unção, por algo espiritual, por dons, por ministério, por avanço, por crescimento, e você está estagnado, querido, lhe falta obediência. É porque você está sendo rebelde e idólatra em alguma situação. E eu estou aqui para chamar a tua atenção, para colocar luz aonde está em trevas. Aleluia. Você precisa parar e analisar o que Deus está reivindicando de mim. O que Deus está querendo que eu abra mão, que eu pare de ser escravo, que eu deixe a escravidão. Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser casa, pode ser carro, eu não sei o que pode ser. Mas se você está estagnado, tem algo que você está deixando de fazer e que Deus já pediu para você fazer. Eu dei alguns exemplos, mas você precisa pedir para que o Espírito Santo sinalize para você, apesar de que, se o Senhor já falou com você várias vezes, não adianta você pedir para Ele falar mais um, porque Ele não é papagaio. E Ele tem muito mais o que fazer do que ficar brincando de Teletubbies com você. De novo, de novo, de novo, de novo. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando. É? Então o Espírito Santo, Ele é santo. Já ouviu falar que a ordem dada é a ordem cumprida? Pois é assim que precisa ser. Ele falou, obedeça. Mas apóstolo, tem isso, tem aquilo, pode acontecer. Querido, ele falou, obedece. Não tem isso, aquilo, aquele outro, pode isso. Não, obedeça, obedeça. E depois você vai dizer, nossa, por que eu não obedeci antes? O Espírito Santo se entristece, sabia? Deus se entristece conosco quando nós não obedecemos. Quando nós somos pessoas rebeldes. Porque foi o que aconteceu com Saul. Saul foi rebelde, submisso, tentou argumentar, foi arrogante. E Deus puxou a orelha dele e disse, olha, você está sendo um feiticeiro, você está sendo um idólatra. E quer saber também? Agora você não é mais rei. Quer saber? A promessa não está mais sobre você. Aquilo que eu tinha contigo eu vou dar para outra pessoa. E Saul foi para o inferno porque ele se matou. Além de perder a coroa, perdeu a honra, perdeu toda a glória do Senhor que estava sobre ele, perdeu a presença do Senhor, ficou endemoniado, processo de demônios, e ainda se matou. Ah, mas não tem nada a ver. Eu não obedeci, eu faço o que eu quero, eu continuo na igreja, eu continuo sacrificando. Querido, tem tudo a ver. Olha o que aconteceu com Saul. A rebeldia é o pecado de Satanás. E todos que fazem o que Satanás faz se tornam filhos de Satanás. Porque todo filho é parecido com o pai. Seja no jeito, seja na aparência, alguma coisa é parecido com os pais, certo? Então, quem é rebelde é parecido com Deus? Não, porque Satanás é rebelde. A Bíblia diz que ele é rebelde, ele é homicida, ele é suicida desde o começo. Então as pessoas se parecem com o seu pai. Se nós queremos ser parecidos com o nosso Pai, que é Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser humildes, nós precisamos viver em fé, em justiça, em misericórdia, e não em querer viver por obras humanas, naturais. Porque, apóstolo, eu não preciso jejuar, não preciso orar, não preciso ler Bíblia, eu não preciso ser dizimista, não preciso ser ofertante, eu não preciso levantar altar, eu não preciso sacrificar. Não, querido, você precisa fazer tudo isso. Mas lembra que nós lemos em Mateus? Não adianta fazer essas sem cumprir as outras.
Eu digo sim, fazei estas, mas cumpram as outras. Não adianta você fazer tudo isso aqui sem cumprir isso aqui. Não adianta você sacrificar se você não for obediente. O teu sacrifício não vai funcionar, Deus não vai se agradar, Deus não vai receber, Deus não vai responder. Então obedeça e Deus receberá o teu sacrifício. Porque quando Davi obedeceu e sacrificou, Deus honrou. Quando o filho, gente, esqueci o nome do homem, Salomão. Quando Salomão, ele fez o que? Ele obedeceu, ele cumpriu o que foi mandado. E aí ele sacrificou, o que aconteceu? A glória do Senhor se manifestou. Você está entendendo? Primeiro seja obediente. Primeiro seja submisso. Primeiro seja humilde. Primeiro viva uma vida de humildade e arrependimento. Depois tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer, Deus responderá. Deus se manifestará. Deus abrirá as portas dos céus. Tem gente que dizima e não é abençoado. Tem gente que oferta e não é abençoado. Tem gente que sacrifica e não é abençoado. Sacrifica e não é abençoado. Sabe por quê? Falta obediência. Tem gente que ora muito, que jejua muito, que faz tudo muito bonitinho, muito assim, engomadinho, sabe, ajeitadinho, mas não funciona, porque falta obediência. Então obedeça, faça aquilo que o Senhor quer que você faça, faça aquilo que Ele mandou você fazer, e as outras coisas, meu querido, vai vir como uma enxurrada sobre a tua vida, uma enxurrada de bênçãos do Senhor, quando você for obediente. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de você. Mas primeiro você precisa obedecer. Você tem que obedecer. A Bíblia diz lá em Mateus 5:23. Assim sendo, pode olhar no telão. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-se com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. O que ele está dizendo? Não adianta entregar algo para o Senhor sem cumprir um outro princípio primeiro. Quando você cumpre o princípio, depois você entrega, Deus recebe. Primeiro você cumpre o princípio da obediência, primeiro você cumpre o princípio da fé, primeiro você cumpre o princípio da misericórdia, primeiro você cumpre o princípio da justiça, depois tudo que você fizer, Deus vai receber. Tudo que você entregar no altar, tudo que você colocar diante da presença, Deus vai receber. Você está entendendo porque tem muita gente que faz e não está tendo resposta? Faz e a coisa não está acontecendo. Faz, parece que Deus não está ouvindo, Deus não está recebendo, parece que Deus está surdo. Não, querido. Deus não está surdo. Nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas é a desobediência, a rebeldia, o orgulho, a arrogância que está impedindo as bênçãos de chegar até você. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça e o teu sacrifício será oferta, recebido pelo Senhor. Sacrifício sem obediência, sacrifique sem obediência, e o Senhor não irá receber o teu sacrifício, e o fogo não irá descer.